O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Querida irmã Dilma, amado povo de Deus, não sei se você já percebeu como que Deus trabalha, porque Deus é o primeiro a trabalhar, né? Deus é o criador do trabalho, Ele é o laborioso. Ele torna o trabalho digno, porque Ele é digno e tudo que Ele faz é digno. Por isso que o que o Senhor faz, Ele nunca faz por fazer, porque Ele faz para salvar, sempre. Então nunca será por ser, será para salvar. Em Deus é sempre assim. Por isso, mesmo que Ele tenha o poder de fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele escolhe fazer de uma maneira que nós compreendamos, de uma maneira que nós consigamos acompanhar. É por isso que em Deus e ao longo da história da salvação, se nós notarmos na história bíblica construída desde a criação até Jesus, nós vamos percebendo que a relação de Deus com a humanidade, ela vai mudando de acordo com o tempo e de acordo com a abertura do coração dos homens e mulheres. De acordo com a resposta que o homem vai dando, Deus vai se dando um pouco mais. Na medida em que a humanidade vai tentando ou buscando compreender melhor, o Senhor consegue apresentar algo mais. E assim foi acontecendo, gradativamente, até Jesus. Porque quando há a encarnação do Verbo, não há necessidade de se revelar mais nada. Em Jesus, nós temos tudo o que precisamos conhecer e a humanidade recebe de Deus, mesmo que por etapas, fechando e abrindo ciclos na história, em Jesus e a partir de Jesus e com Jesus, não há necessidade de Deus fazer mais etapas nenhuma de revelação, porque já está tudo revelado na pessoa de Jesus. É por isso que Paulo hoje na segunda leitura vai exaltar a sabedoria de uma tal maneira que nos dá até vontade de ser sábios, ou deveria dar vontade.
Paulo vai elogiar a sabedoria e vai dizer que a verdadeira sabedoria ela é notada numa pessoa que faz tudo por Jesus, tudo com Jesus e tudo para Jesus. Em Paulo, essa é a descoberta que Paulo faz ao longo da sua vida para chegar ao ponto de escrever isso aos Romanos. Ó sabedoria inesgotável, ó sabedoria infinita, como tu és grandiosa, porque tu perscrutas aquilo que nós não sabemos, os caminhos que não sabemos percorrer, os locais que não conseguimos chegar e alcançar, ó sabedoria, tu consegues. E faz com que nós percebamos que não há nada na vida que valha mais a pena do que descobrir que a vida precisa ser vivida mergulhada em Jesus. E nesse processo, meu irmão, minha irmã, da nossa vida, nós também vamos descobrindo o processo da própria igreja. Porque em Deus, como Ele escolhe não realizar todas as coisas no estalar de dedos, e Ele poderia fazer, a igreja foi a mesma coisa. Você pode ouvir esse evangelho de hoje, de Mateus 16, e pensar assim: pronto, a igreja foi criada. A igreja no estalar de dedos foi criada, mas aí a gente começa a perceber a atividade dos profetas, na primeira leitura de hoje, Isaías, começa a lembrar da atividade de Ezequiel profética, durante a semana todinha que acabou hoje, e a gente vai percebendo que até a igreja, por ser criação divina, como elo para que Deus se comunique com o homem e o homem se comunique com Deus, para que essa comunicação tenha todos os aparatos e recursos necessários, para que essa comunicação não falhe, embora a gente deixe falhar, o Senhor foi dando-nos a igreja aos poucos, porque como o Senhor ia constituir uma igreja, se antes o povo não quisesse ser dele. Ao longo da semana, nós ouvimos mais de uma vez o profeta Ezequiel falando isso. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Não quero que nada atrapalhe a nossa relação. Se ao longo do caminho alguém não quiser se comunicar, a comunicação não pode parar. Sempre que há uma pessoa no nosso meio que não queira, existem 1000 que querem. E a comunicação de Deus com a humanidade não pode parar. E nem da humanidade com Deus pode parar. Porque Deus não quer e porque nós precisamos. É por isso que na primeira leitura de hoje nós vamos ouvir Isaías sendo enviado para falar com Sobna. Sobna era uma pessoa que tinha um alto cargo no reinado. E naquele momento da vida de Sobna, ele deveria manter o povo formado e informado da aliança, para que o reinado pudesse ser um reinado bom. A função de Sobna era gerenciar isso, a fé do povo, transmitir com fidelidade ao povo aquilo que era fidelidade à aliança, aos mandamentos. E Sobna não queria. Ele não queria obedecer, ele não queria fazer a vontade de Deus, ele não queria favorecer o reinado, para que o reinado fosse de fato um sinal de Deus na terra, naquele momento histórico. E aí, como o padre já dizia, quando tem um que não quer, tem 1000 precisando e querendo, o Senhor manda dizer a Sobna: entrega seu cargo, entrega suas chaves, entrega seus títulos, entrega suas funções, entrega suas coordenações, entrega seus ministérios e a sua túnica, porque vai vir um outro no seu lugar, que vai favorecer, vai ser um facilitador, para que a vontade de Deus aconteça no meio do povo e por meio do rei, já que você não quer.
E por isso está se tornando empecilho, não porque Deus não te quer e te exclui, Sobina, mas porque você está escolhendo não ser um canal da vontade de Deus. Está na hora de você deixar o seu lugar para que outro que queira assuma. Porque não tem a ver com a gente. Não tem a ver só com a gente. Tem a ver com todo mundo que nos rodeia. E tem a ver com Deus que quer ser comunicado por meio de nós. Às vezes a gente não se atenta a isso. Às vezes a gente não quer fazer as coisas porque acha que é só a gente que está em jogo. Que é só o meu mundo que está em jogo. Que é só os meus desejos que estão em jogo. Mas em relação a Deus não é isso. Em relação a Deus, quando se obedece o que Ele quer, quando se obedece a orientação da sua igreja, por exemplo, o que está em jogo aqui é uma vontade divina que precisa ser comunicada por meio da minha obediência e tem a ver com todas as outras vidas que, porque eu não quero, não recebem a comunicação da graça, ou porque eu quero, recebem a comunicação da graça. Percebem como Deus trabalha? Deus está sempre querendo expandir o nosso conhecimento. Deus está sempre dizendo para nós que de conhecimento precisamos avançar para a sabedoria. Para nós entendermos que sobre fé, sobre caminhada e sobre igreja, é assim que precisamos pensar. Não porque tudo tem a ver comigo, ou tudo é sobre mim, mas sempre será sobre Deus e sobre os outros. Sempre será. Eu não sou chamado a lidar somente comigo mesmo. Eu sou chamado a lidar comigo mesmo para que eu consiga lidar com as pessoas. A igreja, ela foi forjada por Deus desde toda a eternidade, ela foi preparada ao longo do Antigo Testamento, ela ganha ela vence uma etapa poderosa de preparação hoje no Evangelho, quando o Senhor escancaradamente entrega alguma coisa que está surgindo em Pedro, porque nem eles mesmos sabiam o que era. Mas para isso acontecer foram milênios de revelação. Foram vários profetas trabalhando, foram vários reis atuando, foram muitos homens e mulheres dando testemunho. Foi um povo que escolheu ser de Deus, para que chegasse ao ponto de Jesus dizer a Pedro: tu és Pedro, e a partir de você, Pedro, eu confirmo que a minha igreja está sendo construída. E a partir dali, até os apóstolos entenderem o papel deles, até se tornarem alicerces desta igreja, até formarem a doutrina que professamos até hoje, levaram décadas e séculos. Eu queria que você entendesse, meu irmão, minha irmã, que ser católico é ser histórico. Nós somos históricos. E o mais lindo de tudo é que não é uma história temporal só. Parece contraditório, porque história só acontece no tempo, propriamente dito. Mas é uma história que é extensão da eternidade. Nós somos uma igreja, nós somos católicos, porque na eternidade, antes de todas as coisas, o Senhor nos quis católicos. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, celebramos a missa, nos confessamos, somos devotos a Nossa Senhora, temos a Eucaristia, a intercessão dos santos, a tradição, o magistério, os papas. Nós temos isso porque o Senhor nos quis dessa maneira desde toda a eternidade. Nós não surgimos de uma briga familiar e nós não fomos criados às escondidas no fundo de um quintal. Não. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E não é porque somos os melhores, mas é porque o Senhor quis que fosse assim.
Por mais que digam que não foi, por mais que digam que o nosso discurso ele é equivocado, porque quem não quer enxergar a verdade vai dizer isso. Por mais que nos acusem de idólatras, por mais que falem besteira a rodo, a justificativa para sermos igreja católica, apostólica, romana, está na vontade de Deus que quis que fosse dessa maneira. Não está em outra vontade humana. Por isso, hoje e sempre, confie que Deus haja no seu processo de vida, na sua história e na sua conversão. Na igreja. Não fora dela, mas na igreja. Porque ela te tem como filho, porque Deus quis assim. Não foi porque a igreja quis, mas é porque Deus quis assim. Hoje, às vezes, enfrentamos algumas dúvidas de católicos, que tremem na base, não defendem como deveriam a fé, com fundamento, conteúdo, porque no fundo, não tem convicção de que esta igreja, ela é muito maior do que aquilo que vemos. Muito maior. E é isso que eu te convido a fazer. Peça a Deus a graça de imaginar a grandeza desta igreja, a grandeza de ser católico, porque tem um monte de católico nas igrejas que não fazem ideia do que é ser católico. Às vezes são mais protestantes que católicos. Comungam sendo protestantes, se confessam sendo protestantes, rezam para Maria sendo protestantes, porque não fazem ideia da grandeza da sua igreja. E a gente precisa descobrir isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,